Olá a todos, é um grande prazer aqui receber o professor Dr. Décio Brunoni para esse momento de entrevista nesse evento que estamos em comemoração aos 12 anos de defesa de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento. O professor Dr. Décio é médico especialista em genética médica, com mestrado, doutorado e livre docência em genética humana e médica e professor titular aposentado da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Décio, é um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Nos conte um pouquinho, para dar início a essa entrevista, como você se tornou professor do Mackenzie e como foi chegar à coordenação da pós-graduação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da professora Silvana, do professor Renato, de estar aqui para a gente conversar um pouquinho, então, sobre a criação do nosso programa de doutorado. A minha ligação com o Mackenzie remonta à década de 1970, quando foi criado o curso de Biologia aqui na universidade. Porque, na ocasião, eu era muito amigo do professor Horácio Bernardo Rosário, que foi um dos fundadores do curso de Biologia e trabalhou nessa instituição até o seu falecimento. E o doutor Horácio, ele era um citogeneticista, biólogo, e como eu era médico, ele me convidava de vez em quando para vir aqui no Mackenzie, para dar algumas palestras para os alunos da biologia, então eu já tinha essa ligação. Depois disso, então, houve um certo afastamento e no final da década de 1990, lá por 1999, 2000, que estava se solidificando o curso de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento, o professor José Salomão Schwartzman, que era meu amigo lá da Unifesp, começou a me convidar para dar algumas aulas de genética no curso de pós-graduação. O programa foi solidificando, houve o interesse de aumentar o corpo docente e eles acabaram me convidando então para participar do programa de mestrado, do então programa de mestrado. Na ocasião, a reitora era a professora Maria Lúcia de Vasconcelos, e através dela, do professor Salomão e da professora Maria Heloísa Famadantino, que era então a coordenadora do programa, eu fui incorporado ao grupo. Então nós continuamos com o mestrado. Esse mestrado, então, ele foi prosperando, outros professores foram sendo adicionados. No ano de 2005, eu passei a coordenação do programa, e aí, na última avaliação do programa, a gente teve uma avaliação da CAPES muito positiva. E, inclusive, a nota que era 3 passou para a nota 4. Então, surgiu no seio do programa a vontade de constituir um curso de doutorado. E aí, então, a gente começou a trabalhar no sentido de criar um curso de doutorado. Muito bem. Obrigado, Décio, pela sua resposta. E, partindo disso, queria que você nos contasse um pouco quais foram os principais desafios para escrever a proposta de doutorado e depois para implementá-la. Muito bem, Renato. Essa foi uma saga. Foi uma saga, mas felizmente uma saga vitoriosa, porque a ideia do doutorado, evidentemente, precisava ser vendida em primeiro lugar para os professores do programa, e todos abraçaram com maior entusiasmo, e a gente fez uma tarefa, então, dividindo, quer dizer, fomos estudar como é que a proposta deveria ser elaborada. A CAPES, evidentemente, tinha as orientações de como fazer uma proposta, e aí a gente dividiu em grupos de trabalho para a elaboração da proposta. Isso foi feito durante o segundo semestre de 2007, de tal maneira que em março de 2008 nós submetemos à CAPES, então, essa proposta, e essa proposta, agora vocês vão me permitir ler, porque tem alguns detalhes aqui que eu não lembro de cabeça. Essa proposta, então, foi submetida online às 18 horas e 6 minutos do dia 27 de março de 2008, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E assinava essa proposta o reitor, professor Dr. Manassés Claudino Fonteles, a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Sandra Maria Dotto Stamp,
e eu como coordenador do programa. E eu devo, então, nessa proposta de doutorado, agradecer, evidentemente, a todos os professores que colaboraram de uma maneira exemplar, mas principalmente a 2 professores do Mackenzie. O reitor, o professor Manassés, que deu apoio incondicional, e a então diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, a professora Regina Saeta. A professora Regina Saeta era a coordenadora e nos deu também o maior apoio para que essa proposta fosse levada adiante e submetida. Muito bem, Décio. E na época que o doutorado foi implementado, né, queria que você nos contasse um pouco sobre quais eram os diferenciais do programa, né, quando ele começou, e depois, quando foi paulatinamente sendo desenvolvido esse programa, quais foram os diferenciais, né, que o programa apresentava? Bom, o grande diferencial do programa, que aliás a gente na proposta submetida para o doutorado salientamos, era dado pela própria CAPES, pelas avaliações da CAPES. Então, como um programa ímpar, sem perfil igual no Brasil, tratando então da investigação, tanto do ponto de vista do conhecimento dos fatores básicos de assistência e de apoio social para os indivíduos com deficiências. Então, o grande enfoque do programa, e assim que foi calcado o projeto de doutorado, foi então nesse perfil dos distúrbios do desenvolvimento humano, né? Que eram tratados então como as deficiências de uma maneira geral, atuando do ponto de vista pessoal, psicossocial, escolar, para os indivíduos comprometidos. É muito bom a gente assistir essa trajetória do programa, né? Então, se formos relembrar, nosso programa foi galgando respeito e credibilidade na comunidade científica a cada avaliação, passando da nota 4, quando o doutorado foi aprovado, para 5, depois para 6, e chegando à nota máxima, que é 7, que o coloca entre os 2% dos programas melhor avaliados da área interdisciplinar da CAPES. Como é isso para você, que foi um dos idealizadores desse projeto de doutorado? Como que é para você assistir essa nossa trajetória tão bonita de crescimento? Bom, para mim foi uma experiência excepcional, né? Porque quando comecei o programa tinha nota 3. E quando me aposentei ele tinha nota 7. Então, percorrer essa trajetória, né, dentro de um programa, evidentemente qualquer colegiado tem lá os seus problemas internos, mas de uma maneira geral, acho que de uma maneira harmônica, todos os professores se dedicaram para galgar, então, essa merecida nota 7, né? Pulamos todas as barreiras, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6 e de 6 para 7. E foi muito gratificante, quer dizer, a gente percebia no dia a dia a evolução de como que nós melhoramos em tudo, né? Nos projetos, nas disciplinas, na seleção dos alunos, nos produtos que os alunos conseguiam produzir com as publicações em periódicos de primeira linha. Foi uma experiência, eu diria que na minha vida acadêmica de 50 anos foi a melhor experiência que eu tive. Muito bem, Décio. Nós que agradecemos por toda a sua contribuição durante todos esses anos, né, em implementar esse projeto conosco, e deixamos aqui um tempo para você poder concluir sua fala. Fique à vontade para se dirigir especialmente aos nossos alunos, né, que estão matriculados, ou aqueles outros que têm interesse em cursar o nosso programa, e também aqueles que já, né, terminaram seu percurso conosco e são os nossos egressos. Então, eu queria deixar um momento para você se dirigir a eles e poder deixar uma mensagem para eles. Muito bem, olha, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que, às vezes, durante um curso de pós-graduação, pode bater aquele desespero,
aquela vontade de largar tudo e não fazer mais nada. Então, o que eu posso dizer para vocês é que sempre é possível fazer. E a grande experiência que a gente teve no nosso programa de pós-graduação foi a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, em março de 2020, esse dia eu me lembro perfeitamente porque eu estava reunido com o professor Renato e outros professores, organizando uma reunião que nós faríamos no município de Embu das Artes. Que essa foi um outro viés muito importante do nosso programa, foi o desenvolvimento de projetos e pesquisas em unidades educacionais de municípios. Então nós tivemos duas grandes experiências, uma em Barueri e outra em Embu das Artes, e essa continua ainda. E a gente estava organizando então uma ida, que seria a primeira ida no primeiro semestre do ano de 2020, para continuar os trabalhos de Embu das Artes. E aí veio a peste e acabou tudo. E a gente só voltou para lá 1 ano e meio depois. E cada um pensou, puxa, o que a gente vai fazer com os nossos alunos de pós-graduação durante esse período? Que eu saiba, todos conseguiram fazer os seus mestrados e doutorados, apresentar na época certa. Então, esse desafio, eu julgo que foi o desafio maior daquilo que uma tarefa que parecia impossível e a gente conseguiu fazer. Então, esse que fica o meu recado para os alunos, né? Que sempre é possível fazer. Colocar a mão na massa e ir adiante. Muito obrigado.